Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pão recheado com linguiça toscana, delicioso, fofinho, dá só uma olhada. Olha só esse queijo puxando, que delícia! Aproveite e já deixe o seu joinha para nós e se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição. Vamos lá para a receita então. A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o recheio. Então, você vai ter que tirar essa pele e essa capa da linguiça toscana, tá? Tira tudo para poder desfazer a linguiça. Olha só como ela vai ficar só a parte de dentro da linguiça. Agora a gente vai colocar essa linguiça na panela ao fogo baixo. Com a colher, de vez em quando você vai mexer a linguiça, vai pressionar ela aí na panela, para poder ela desfazer toda na panela. Você não precisa nem colocar óleo, a própria gordura da linguiça vai ajudar a fritar. Você tem que deixar ela assim em fogo baixo e mexendo algumas vezes até ela começar a ficar douradinha. Ela tem que ficar soltinha e douradinha. Fritou tudo, é só desligar o fogo e deixar aí no cantinho esfriando. Agora vamos fazer a massa do pão. Em uma vasilha você coloca o leite morno, o fermento para pão, fermento biológico seco que eu estou usando, o açúcar e aí vai misturar. Pode misturar por 2 minutinhos só, tá? Agora em outra vasilha você vai colocar um pouco da quantidade da farinha de trigo. Depois, durante o preparo, a gente vai acrescentando mais farinha. Adicione o líquido com o fermento que a gente misturou. E aí você vai colocar óleo. Vai colocar o sal e o ovo. Fez isso, você vai começar a misturar com a colher mesmo. Você vai misturando e vai adicionando mais farinha de trigo aos poucos. Aí, olha, eu coloquei mais farinha, misturo mais um pouco e daí a gente vai começar a sovar essa massa com as mãos. Você pode sovar a massa aí na vasilha como eu fiz, ou pode colocar na mesa ou na bancada e sovar ali também. Fica a seu critério. O importante é você ir colocando a farinha de trigo aos poucos até a massa começar a desgrudar das mãos. Desgrudou das mãos, pode parar de colocar farinha de trigo. A massa vai ficar assim, olha, lisa, sem grudar nas mãos. Aí você vai fazer essa bola, vai cobrir a vasilha e vai deixar a massa descansar por 1 hora. Depois desse tempo a massa descansou, já cresceu. Tá vendo como ela cresceu bastante? Aí sim a gente vai abrir a massa com o rolo. Agora você vai colocar a massa em uma mesa ou em uma bancada e vai cortar a massa ao meio com uma faca. Essa massa vai render 2 pães. Agora, com a ajuda de um rolo, você vai abrir essa massa de maneira que deixe ela assim na forma retangular. Tá? Ela tem que ficar um retângulo. A minha mesa é pequena, vai ficar complicado de vocês verem eu abrindo a massa, mas olha só para vocês terem uma ideia. Ela fica uma massa comprida assim mesmo. Agora você vai colocar molho de tomate e vai espalhar com uma colher. Coloque também o recheio da linguiça toscana, aquele que a gente fez lá no fogão. Você vai colocar a linguiça e vai espalhar bem. Essa quantidade de linguiça que eu coloquei na receita dá para fazer os 2 pães, tá? Aí você adiciona também tomate picadinho e queijo mussarela. O queijo mussarela pode ser ralado, pode ser fatiado em pedaço, do jeito que você quiser. Feito isso, você vai enrolar a massa como se fosse fazer um rocambole. Dobre as pontas do pão, coloque em uma assadeira untada e enfarinhada e deixe descansar por 30 minutos. A massa vai crescer mais um pouco e agora você vai pincelar uma gema sobre os pães.
Eu fiz um pão com recheio e um pão sem recheio, por isso que eles estão diferentes, tá? Mas é a mesma massa. Pincelou a gema, você vai fazer pequenos cortes na massa, bem de leve com a faca. E aí você vai levar ao forno médio, pré-aquecido, até assar. Isso vai ser de 20 a 30 minutos, tem que ficar de olho. E aí, depois que assou, olha só, é só cortar e servir. Gente, esse pão ficou bom demais, ficou muito gostoso. Um dos melhores pães que eu já fiz, viu? Pode fazer aí que eu recomendo. Olha só esse queijo puxando, que delícia! Obrigada por você ter assistido a receita até aqui, espero que tenha gostado e na sexta-feira a gente volta com mais receitas.